Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha aí dos exercícios que a gente viu na aula passada, sobre normalização, né, do banco de dados. E aí tinha algumas questões relacionadas a esse assunto de normalização. Então, a normalização ela serve para o quê? Para eliminar redundância e anomalia de inserção, atualização e exclusão. Então, ela evita que dados fiquem duplicados na tabela, tá bom? Então, com relação à questão 1, ela diz o seguinte: a normalização do banco de dados é o processo de transformações na estrutura de um banco de dados que visa eliminar redundâncias, né, eliminar repetições, né, e anomalias de inserção, atualização e exclusão. Tal procedimento é feito a partir da identificação de uma anomalia em uma relação, decompondo-a em relações melhor estruturadas. Este processo compreende o uso de um conjunto de regras chamadas de formas normais. Então, a gente tem aí as formas normais, né, para evitar aí a redundância, né. Normalmente a gente usa as três primeiras formas normais, mas vai até a quinta forma normal, né, mas é mais utilizada até a terceira. Então, existem diversas formas normais com requisitos específicos, conforme caracterizado a seguir. Aí o exercício dá uma descrição aqui, né? Tem 4 itens aqui e ele pede para a gente identificar qual é a forma normal de cada um. Então, aí a gente tem que identificar, né? Então, eu vou começar aqui pela primeira forma normal. Então ele diz assim: uma relação está na forma normal y quando todos os atributos contêm apenas um valor correspondente singular e não existem grupos de atributos repetidos, ou seja, não admite repetições ou campos que tenham mais de um valor. Então, essa assertiva aqui 2, deixa eu pegar aqui o Notepad. Então, a assertiva 2 corresponde à primeira forma normal. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar no site um exemplo de primeira forma normal. Tem esse site aqui desse rapaz aqui, Diego Machado, peguei da internet. Para exemplificar aqui, então, eu tenho uma tabela aqui que ela não está na primeira forma normal, né? Então, a gente percebe aqui, por exemplo, essa coluna aqui, telefone, tá vendo? Ela tem mais de um valor de telefone aqui, ó, tá vendo? Então, esse atributo, ele é multivalorado, ou seja, ele não é atômico. Eu não tenho um único valor de telefone ali. Então, a gente diz que essa tabela não está na primeira forma normal. E como que a gente resolve isso? A gente separa esse atributo dessa tabela. E como que ficaria aqui, ó? A gente tiraria, né, o telefone e criaria uma outra tabela com código, né, o telefone e aqui ficaria só com o nome, endereço, bairro, sem o telefone, né? O telefone estaria em outra tabela, tá bom? Então é isso, essa é a primeira forma normal, tá? Então voltando lá para o questionário. Então esse item 2 aqui corresponde à primeira forma normal. Então dentre todas as alternativas aqui, ó, pode ser a B ou pode ser essa aqui. Provável que seja essa aqui, né? Então vamos ler o último item aqui, né? O item 4. Uma relação está na forma normal Z quando todos os registros da tabela que não são chaves dependem da chave primária em sua totalidade e não apenas de parte dela. Então, vamos pegar aqui o exemplo do site. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, se a gente visualizar aqui essa tabela de filmes, a gente tem aqui, ó, o nome do filme, tá vendo? O nome do filme, no caso aqui, depende só do código do filme. Então, se a gente considerar que essa tabela aqui possui uma chave primária composta, ou seja, a chave primária se refere ao código da locação e o código do filme. Então, eu tenho uma chave primária composta. O título do filme, se você for prestar atenção, ele depende só do código do filme, né? Então, ele depende só de parte da chave
primária, ele não depende da chave primária, ele não depende do código da alocação, ele depende só do código do filme. Então a gente tem aqui uma dependência que a gente chama aqui de dependência parcial, certo? Então a gente separa esse título do filme em outra tabela, aí ficaria código do filme e título do filme. E a outra tabela ficaria sem o nome do filme aqui, né, embaixo, tá certo? Então essa é a segunda forma normal. Então tem que haver uma dependência, não pode haver dependência parcialmente da chave, tem que depender de toda a chave primária, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso resultado aqui, o item 4, né, corresponde à segunda forma normal. Vamos para o item 3 aqui. Então, no item 3, a gente tem o seguinte: uma relação está na forma normal W quando, na análise de uma tupla, ou seja, na análise de um registro, né, não se encontra um atributo não chave dependente de outro atributo não chave. Então, eu vou pegar um exemplo aqui que eu tenho aqui, né, da terceira forma normal. Então, considera aqui que eu tenho aqui uma tabela de pedidos, né? E aqui, ó, se vocês repararem, eu tenho aqui, ó, subtotal aqui, não. Eu tenho aqui o subtotal aqui, ó. Esse subtotal depende do quê? Da quantidade que eu pedi e do valor unitário. Então, eu tenho aqui, ó, um campo que é não chave, que ele depende somente de atributos não chave. Então, quando acontece isso, eu digo que não está na terceira forma normal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover esse atributo aqui, ó, subtotal, da minha tabela, certo? Então, eu deixo essa tabela sem o subtotal, porque eu posso calcular isso na minha aplicação, esse subtotal, tá certo? Bom, então, essas são as três formas normais, né? Então, a primeira alternativa corresponde à quarta forma normal. Então, o site que deu o exemplo da quarta forma normal, a gente percebe aqui, ó, nessa tabela de música, artista, tem os atributos música, artista e álbum, né? A gente percebe aqui, ó, que a música e o artista aqui, ó, música 1, artista 1, música 1, artista 1, tá se repetindo aqui, ó, tá vendo? Então, qual que é a definição disso? A definição é a seguinte: uma relação está na forma normal X quando não existem dependências multivaloradas entre seus atributos, ou seja, campos que se repetem em relação à chave primária, gerando redundância nas tuplas. Então, pode reparar aqui, ó, que eu tenho repetição aqui, ó, música 1, artista 1, aí embaixo aqui, música 1, artista 1. O que muda aqui é só o álbum, tá vendo? Álbum 2, álbum 1. Então, é recomendável a gente separar isso em outra tabela. Então, música, artista. Então, aqui eu tenho música 1, artista 1. Música 1, artista 2, tá vendo? Então, e aqui música, álbum. Então, música 1, álbum 1. Música 1, álbum 2. Então, esse seria o exemplo da quarta forma normal, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu vou responder essa primeira questão aqui, essa alternativa aqui, tá bom? Então, esse exemplo de questão aqui demonstra aqui a utilização das formas normais, tá certo? A questão 8 aqui fala o seguinte: em relação à modelagem de dados, para cada assertivo abaixo, informe se é verdadeiro ou falso. Em seguida, marque a opção que corresponde à sequência correta, né? Então, ele fala assim: a modelagem de dados corresponde à forma como são descritos os tipos de informações a serem armazenados em um banco de dados. Parece que está correta, né? Então, quando você vai fazer a modelagem de dados, você diz, né? Você descreve quais são os tipos de informação que você vai armazenar, né? Então, você vai armazenar um valor, por exemplo, numérico, você vai armazenar um valor do tipo string, alguma coisa assim. Parece certa essa. No modelo conceitual, o banco de dados é descrito de forma independente de implementação. Exatamente, né? Então, no modelo conceitual, que é um modelo mais abstrato,
Você descreve o seu banco de dados, mas você pode utilizar qualquer outro banco de dados, né? Você pode utilizar o MySQL, pode utilizar o Oracle, pode utilizar o SQL Server, etc. Então, o modelo conceitual é uma visão mais abstrata, né? Então, ele é independente de implementação. Tá correto. O modelo lógico corresponde a uma descrição de um banco de dados ao nível abstraído pelo programador e independente do sistema a ser utilizado. Na verdade, o modelo lógico, eu vou detalhar um pouco mais o meu banco de dados, né? Os relacionamentos que eu tenho, os tipos de dados que vão ser armazenados ali. Então, ele já não é independente do sistema que a gente vai utilizar, né? Então, eu acredito que essa questão essa assertiva esteja falsa. Na técnica de modelagem de entidade de relacionamento, o modelo de dados é usualmente representado através de um diagrama chamado diagrama de entidade de relacionamento. É isso mesmo, né? A gente pode chamar de diagrama, né? Entidade de relacionamento também. Então tá certo essa última. Então acredito que a única que esteja errada é essa aqui, ó. O modelo lógico corresponde a uma descrição do banco de dados ao nível abstraído pelo programador e independente do sistema. Aí a gente tem o modelo conceitual, né, que é mais abstrato. O modelo lógico ele já passa a ser mais dependente do banco de dados que a gente vai utilizar, né? Então eu vou detalhar mais o tipo de dado que eu vou utilizar, certo? Aí tem uma parte do modelo físico também que descreve como que eu vou implementar e tal. Então eu acho que é essa aqui, VVFV, tá? Tem essa questão 9, a respeito da modelagem de dados, é correto afirmar que a primary key representa uma chave primária, onde o valor do atributo deve ser correspondente a uma chave estrangeira da tabela, a qual está referenciando e nunca pode ser nulo. Uma chave primária não pode ser nula, né? Foreign key ou chave estrangeira é utilizada para nomear uma tabela que não faz parte do banco de dados principal. Nomear uma tabela? Na verdade, uma chave estrangeira ela referencia uma chave primária em outra tabela, né? Tem nada a ver de nomear numa tabela que não faz parte do banco de dados, não. A foreign key representa uma chave estrangeira, onde o valor do atributo deve ser correspondente a uma chave estrangeira da tabela, a qual está referenciando e nunca pode ser nulo. Na verdade, então, onde o valor do atributo deve ser correspondente a uma chave primária da tabela, né? De outra tabela. Então tá errado isso aqui. Primary key ou chave primária é um atributo ou conjunto de atributos. Tá correto, né? Eu posso ter uma chave primária composta, né? Então, conjunto de atributos, que identificam unicamente uma instância em uma entidade e que não pode receber o valor nulo. Também tá certa, né? A foreign key, ou chave estrangeira, é um atributo ou conjunto de atributos que identificam unicamente uma instância em uma entidade e que não pode receber o valor nulo. A foreign key, na verdade, existem casos que a gente pode dizer que a chave estrangeira assume um valor nulo, mas aí quando acontece a gente excluir uma chave primária em uma outra tabela, né? Aí ela assume um valor nulo, porque ela perde a referência, no caso, né? Então, vamos ver, estava na dúvida entre A e D, né? A primary key representa uma chave primária, onde o valor do atributo deve ser correspondente a uma chave estrangeira da tabela. Estrangeira de outra tabela, né? A qual está referenciando e nunca pode ser nulo. Tá estranho, eu acredito que seja D, né? Ficou estranho esse no final, a qual está referenciando nunca pode ser nulo, enfim. A primary key ou chave primária é um atributo ou um conjunto de atributos que identifica unicamente uma instância e uma entidade que não pode receber valor nulo, exatamente. A primary key não pode ser nula. Então é isso, tá, pessoal? Então, esse aí é mais como uma forma de revisão aí. Acredito que vocês já tenham visto aí boa parte do que a gente viu aqui nesses exercícios, tá bom? Então, até mais.